entrando comigo aqui para o nosso Bastidores da Política. Tudo bem, mestre? Daqui a pouco uma entrevista exclusiva com Anny Moura, pré-candidata à Prefeitura de Manaus. Davidson agendou essa entrevista aí, porque inclusive ontem Marcelo Ramos disse que chegaria hoje, Manaus, já indo conversar com ela. A gente já vai falar antes dele, é isso? Perfeitamente. Daqui a pouco, Anny Moura com a gente aqui no Tá Na Hora. Mas antes, Caio André saiu realmente de qualquer possibilidade de proximidade com Davi Almeida, correu para se aproximar do governador Wilson Lima e do pré-candidato Roberto Cidade. Eu quero dar até uma desculpa aqui para o nosso telespectador, porque ele olha para o relógio e diz assim, cadê o professor? Eu estava lá, então eu estava justamente nesse evento hoje, agora, né? Um evento de filiação que vai atrasar um pouco, porque precisa da presença do Wilson Lima. Ele é o presidente do União Brasil, o Roberto é o presidente municipal e pré-candidato. E Caio André se filia no União Brasil, sai do Podemos, é o presidente da Câmara Municipal, por isso que eu acredito ser uma informação importantíssima, porque se trata de um presidente de um poder municipal, é pré-candidato a vereador, a reeleição do seu mandato, e é um nome estratégico. Primeiro porque não é de hoje que o Caio André é aliado de Wilson Lima, tá? Ele é aliado do governador desde 2018, quando o Wilson Lima concorreu pela primeira vez ao governo do estado. Caio já foi secretário de Wilson Lima, Caio se elegeu vereador em 2020, ainda pelo antigo partido, que era de Wilson, PSC, e agora migra de novo para o partido de Wilson Lima. E também tem uma coisa aí, está descartada qualquer possibilidade do vereador Caio André ser vice de alguém. O nome do Caio era cogitado para ser vice, inclusive do próprio Roberto Cidade, mas indo para o partido do pré-candidato e presidente da Assembleia, essa possibilidade é zero. Caio vai concorrer à reeleição de vereador e tentar brigar novamente para mais 2 anos como presidente da Casa Legislativa. Mas Roberto Cidade precisa ser prefeito de Manaus. Você me faz lembrar, sabe de quê? Inclusive, essa aproximação dele com o Wilson Lima surge, inclusive, na eleição dele para presidente da Câmara, que foi a força de Wilson contra Davi Almeida, quando Davi queria, na verdade, Davi Reis para presidente e perdeu. Perfeitamente. Toda aquela papagaiada, atrapalhada lá do Davi Reis resultou no nome do Caio, que nem era, né? Na época, nem queria. Perfeito. Não era nem um nome cogitado. Inclusive, um dos nomes cogitados hoje também está na base do Wilson, que é Marcelo Serafim. Mas, enfim, o Davi Reis tentou uma manobra, um golpe ali regimental. O Caio apareceu no cenário. Hoje quem também se filia a outro partido é Coronel Menezes, como já tínhamos anunciado aqui. Eu acho importante falar dele, né? Porque ele está indo para o partido também da base do governador, que é o PP, Progressistas. Vai assumir, não só hoje se filia, como assume o comando municipal do partido. E é outro que também tenta ser um dos vereadores mais votados, com essa base, essa militância bolsonarista que tem em Manaus, que ainda é muito latente. Quer brigar também pela presidência da Câmara Municipal. Inclusive, isso foi uma informação que ele confidenciou. Se for mais votado, vai tentar aí também ser presidente da Câmara Municipal de Manaus. Vale lembrar que o Menezes também tem aproximação com o Wilson Lima e com o Roberto Cidade. Vai ser uma briga interessante também essa eleição para vereador. E eu quero só dizer uma coisa antes da gente trazer a Anny Moura para cá. Você que vai votar para prefeito, não esqueça que quem decide muito o destino da cidade de Manaus são esses 41 vereadores, viu? Exatamente. Exatamente. O povo precisa começar a entender. E esse é nosso papel, tá? Esse é nosso dever. Cada vez mais mastigar a melhor forma possível de todos nós entendermos a política. Nós dependemos do prefeito e do governador, mas também tem a figura dos vereadores e dos deputados estaduais, que não estão lá só para dar presente para os outros, medalhas e leis com datas. Eles também servem de fiscalizadores do trabalho do prefeito e do governador. Mas quase nunca fazem isso. Não é? Já disse. Anny Moura, pré-candidata à Prefeitura de Manaus pelo Partido dos Trabalhadores, está conosco por vídeo, mas ao vivo aqui. Anny, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite para a senhora. Boa noite, Cleito. Que bom estar aqui com vocês, você e o Davidson. Obrigada pelo convite e pelo espaço. Davidson, faça as Desejar honras. também boa noite. Graças a Deus conseguimos ter a sua presença aqui antes
que o Marcelo Ramos fale com você, né, Anne? A gente sabe, ontem o Marcelo deu uma entrevista aqui pra gente, já depois dessa notícia que circula nos bastidores da filiação do Marcelo Ramos ao PT, mas você é um dos nomes muito fortes da sigla também para ser pré-candidata à Prefeitura de Manaus. É uma honra tê-la aqui com a gente. Anne, eu vi inclusive hoje uma postagem do José Ricardo dizendo o seguinte: olha, não participei de uma prévia de votos do próprio partido no estado do Amazonas para pré-candidato à Prefeitura de Manaus. Ele citou vários nomes, entre eles o seu, e disse que dentro do partido o nome mais votado foi Diane Moura. Com esse anúncio que vem a partir do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o aval de Gleisi Hoffmann, que lá atrás, inclusive, foi quem deu o aval para que você juntasse a chapa com o Eduardo Braga na última campanha, como é que Anne Moura se prepara para essas eleições de 2024? Cleiton, primeiro é importante dizer que estava acontecendo um processo, está um processo em curso dentro do PT. O PT ele é diferente dos outros partidos, ele tem um processo, tem um estatuto, e esse processo vinha acontecendo. Eu estou pré-candidata a prefeita há mais ou menos um ano, e quando chegou ali por volta de dezembro, 5 outros companheiros começaram também a se inscrever e a querer fazer essa disputa. E aí a Nacional estabeleceu um critério até correto, para que a gente não continuasse aqui decidindo quem é melhor e quem deixa de ser. Resolveu fazer uma pesquisa, uma qualitativa, que pudesse definir qual seria o melhor perfil para representar o partido, tendo em vista que na pesquisa você faz uma amostragem que acaba ajudando nessa determinação, e não só de quem gosta e quem briga e quem deixa de fazer. Então, nessa pesquisa que foi acordada com todos os pré-candidatos, e de fato o lado não participou, porque ele já havia dito que queria ser pré-candidato a vereador, nessa pesquisa o resultado foi que eu saí melhor. E esse resultado, Cleiton, saiu em março. Só que a direção local ficou postergando o anúncio da decisão, não cumpriu com o combinado com a direção nacional, e aí agora a gente ficou prestes a janela eleitoral, que é natural. Nós sabíamos que vinham pessoas para cá, para o partido, e que iriam sair também, isso é natural de todos os partidos políticos. Agora, eles não reconheceram o resultado de um processo que estava desde o ano passado com minha pré-candidatura. E isso é nesse ponto que eu questiono. O direito que eu quero ter hoje é de ser pré-candidata do PT. Eu respeito a movimentação que foi feita. Marcelo Ramos é muito bem-vindo no nosso partido e ele não está querendo vir para o PT de agora. Eu já tinha dialogado com o Marcelo, antes ele queria vir já, antes desse processo da eleição. Portanto, ele vem agora a partir do convite do presidente Lula e da presidenta Gleisi e se coloca à disposição para ser pré-candidato. Qualquer filiado no PT pode ser pré-candidato do PT. E agora ele vai entrar no processo de escolha, que é natural. Ele já afirmou, a presidenta já afirmou. Agora, eu preciso dizer que eu já estava aqui como pré-candidato. Quando falei com ele por telefone, com a presidenta Gleisi, a única coisa que eu quero é o respeito e o direito de ser reconhecida aqui no processo. Antes da chegada do Marcelo, eu apareci como o melhor nome no PT, e isso precisa ser dito. Eu não sei qual é o problema de não externar isso, e por isso eu resolvi falar e manter a minha pré-candidatura. Anne, deixa eu lhe fazer uma pergunta, porque ontem, durante a entrevista que o Marcelo Ramos deu a gente, ele citou um nome que aí eu quero ouvir de você, se esse nome tem muito peso também nessa articulação do tabuleiro da esquerda, porque você, sendo pré-candidata pelo PT, você é pré-candidata de uma federação de partidos, não é? E ontem foi citado muito o nome do senador Omar Aziz, que a gente, inclusive, acompanha, e tem hoje também uma possibilidade do Omar apoiar a atual reeleição de Davi Almeida, né, que também já foi ali flertado também com o PT, com a esquerda e etc. Qual é o peso que o Omar tem nessa articulação, Anne, se é que ele tem, ou se segue muito mesmo essa cartilha do que o PT é, como você disse? As decisões no PT são diferentes e tudo entra aí nessa discussão de pesquisas e, claro, no bater de martelo aí da direção nacional da sigla.
Olha, o senador Omar, ele é um grande aliado, não só do governo Lula, mas também um aliado nosso aqui, do nosso partido. A gente não, por acaso, tem as duas suplências dele, ele é o senador e a primeira suplente é a Sheila, a vereadora lá de Taquatiara, e o segundo suplente é o ex-senador João Pedro. Então tem uma relação muito boa e muito fraterna com o senador Omar. Eu tenho uma opinião, tanto que já externei a ele, já externei também ao senador Eduardo. Eu acho que nós temos aqui que ter o palanque do presidente Lula, um do campo de esquerda, progressista, para defender o nosso legado, para defender o presidente Lula e para defender, inclusive, a luta que ele fez lá à frente da CPI, da Covid, com tantos casos que aconteceram de mortes aqui no nosso estado. Então, essa é a relação. E é claro que para o Marcelo Ramos vir para o nosso partido, precisou da concordância do senador Omar Aziz. O Marcelo estava no PSD, que acolheu, o Marcelo Ramos fala isso com muita tranquilidade, acolheu ele lá, ele estava lá, fez parte dessa estratégia, foi candidato a deputado federal, não foi reeleito, mas o senador Omar acolheu ele. Então, é natural que o senador Omar emita uma opinião, se ia concordar, se não ia concordar, e a que tudo indica, ele concordou. E que bom! E agora a gente espera, então, o apoio do senador Omar para a nossa chapa. Eu espero que agora, nesse fortalecimento, a gente consiga, né, ter uma frente boa aí para a disputa de Manaus. Anny, eu queria o seguinte, então. Você fala lá no seu primeiro discurso sobre que é respeito. Você quer respeito porque tem toda uma trajetória. Segundo, eu queria entender, então, o que faltou para esse anúncio? Organização do Partido dos Trabalhadores ou realmente sinaliza um boicote? Eu queria complementar a pergunta do Cleiton, Anny, para você logo emendar. Eu sempre falei aqui no comentário que a esquerda precisava se organizar para ontem. E aí complementa a pergunta do Cleiton. Tá faltando o quê para bater esse martelo mesmo? Cleiton, é importante afirmar aqui que todo mundo sabe, isso não é mentira de ninguém, todo mundo conhece, você ter, prestes a uma disputa eleitoral, 6 pré-candidatos, isso não pode ser sério, né? Embora o PT tenha uma democracia interna, era necessário que a gente acelerasse, sim, essa decisão. E aí eu coloco isso em 2 fatores. Falta de responsabilidade da direção municipal, porque poderia ter feito isso. Violência política de gênero, porque por que se inscreveram 5 candidatos homens e nenhum deles, que nem eram candidatos para valer, mantiveram suas pré-candidaturas até agora? Perceba que depois que o Marcelo foi convidado e pode ser o pré-candidato, todos eles sumiram, todo mundo virou candidato a vereador, todo mundo foi cuidar da sua vida, todo mundo não diz mais nada. Eu não ficarei calada. Eu participei de um processo, eu quero a garantia do rito interno, a garantia de ser pré-candidata a prefeita. O Marcelo é muito bem-vindo e nós vamos conversar a partir daí. Anny, rapidamente, a gente está encerrando essa entrevista somente na TV Norte, mas continua pelas redes sociais, no Facebook e no YouTube. A você que nos acompanhou até agora, fique agora com SBT Brasil, com César Filho. Boa noite, até amanhã, mas a gente continua com a Anny Moura nas redes sociais da TV Norte. Anny, então, você é muito enfática e você é muito segura do que quer. Talvez até por isso, Marcelo Ramos ontem foi muito inteligente ao dizer: ao chegar em Manaus, a primeira pessoa que eu vou falar é a Anny Moura. Vem hoje a Manaus. Deve ter aí uma conversa com você. Partindo de Anny Moura, como deverá ser essa conversa, Anny? É uma conversa fraterna. Eu conheço o Marcelo Ramos, da sua trajetória, ele é de uma geração à frente da minha. Eu reconheço a sua caminhada. E o Marcelo, que já foi aqui colega nosso do PCdoB, ele conhece bem como é o funcionamento dos nossos partidos, as confusões, os entendimentos que a gente tem. E eu, assim como ele, assim como outros dentro da federação nossa, nós somos do time do Lula. Eu não serei problema, eu quero ser solução. A única coisa que eu quero, na mesma hora que eu soube do convite, eu liguei para ele e disse: Marcelo, eu sou pré-candidata a prefeita, você é muito bem-vindo. E aconteceu isso aqui no estado, que ele não tem culpa do que aconteceu. Sim. Até dezembro do ano passado,
eu estava na discussão interna. As pessoas aqui não cumpriram acordo, os dirigentes locais não cumpriram acordo que foi feito com a direção nacional. E isso não é culpa do Marcelo, não é culpa da direção nacional, isso fala muito mais sobre o nosso processo aqui de organização que a gente vai precisar rever, inclusive. E é baseado nisso que eu quero garantir a minha pré-candidatura como prefeita de Manaus e vou de coração aberto conversar com o Marcelo, e eu já disse isso publicamente e vou repetir. Quero escolher o que for melhor para Manaus, para que Manaus tenha uma alternativa, porque hoje essa bagunça na política, para além dos nossos problemas internos, a gente tem um monte acontecendo, um monte de briga, todo mundo atordoado, e a gente precisa defender um palanque para o presidente Lula e falar umas verdades que essa cidade também está merecendo ouvir e colocar, inclusive, a partir do nosso lugar no palanque do presidente Lula, colocar algumas verdades que elas não são ditas. E a gente pode usar muito bem esse espaço para construir isso. Afinal de contas, as pessoas vão colocando aqui Lula versus Bolsonaro e a gente quer fazer disso um espaço em que se coloque de forma transparente quem mais ajudou a cidade de Manaus, como bem o Marcelo Ramos já lançou o desafio. Da minha parte, eu só quero ser respeitada e que seja de forma democrática e reconhecida que, antes da chegada do Marcelo, eu estou pré-candidata porque foi o processo estabelecido. E com ele, a gente, a partir de agora, vai dialogar aquilo que for melhor para Manaus. Eu tenho uma consideração muito grande quando eu falo há muito tempo de política. Manaus nunca teve uma mulher na prefeitura de Manaus. Não interessa se ela é de direita ou esquerda, Anne. Nunca uma mulher governou a capital do estado. Então, eu acho que seria uma oportunidade até interessante de avaliar. Mas quando você fala, por exemplo, da organização do partido, principalmente localmente, me vem à cabeça de perguntar isso. Se o Lula, como bem predispôs o Marcelo Ramos, quando eu conversei com ele, ele disse, olha, o Lula me convidou para filiar ao partido. Em nenhum momento ele diz que o Lula o convidou para ser pré-candidato a prefeito, mas para filiação ao PT. Mas suponhamos que o PT resolva a federação caminhar numa chapa puro sangue. O seu nome hoje, inclusive, circulou nos bastidores como uma possibilidade, inclusive, de vice-chapa com Marcelo Ramos. Essa possibilidade existiria para você, no caso, se fosse o melhor para essa candidatura e para esse projeto da Federação de Esquerda aqui em Manaus? Olha, primeiro eu quero, no seu primeiro comentário, reafirmar isso. Eu era a única mulher, sou a única mulher ainda, a aparecer na pesquisa. Em 6 pesquisas eu apareci. Não é pesquisa do PT, não, é pesquisa de fora, de outras empresas que fazem pesquisa. Eu apareci em 6 pesquisas, a única mulher. Isso não pode ser menosprezado pela direção do meu partido, entendeu? Aí o PT fez uma pesquisa e deu a mesma coisa, que eu apresentaria melhor o nosso partido. E eu gosto de deixar isso registrado, porque esse comportamento tem muito mais a ver sobre eles do que sobre nós. A nós, mulheres, que disputamos a política, com a minha descendência indígena, que tem uma maioria aqui hoje na cidade de Manaus, cabe a nós nos organizarmos e lutar pelo nosso espaço. Isso eu quero deixar aqui de forma transparente. É por isso que eu quero fazer esse debate. Agora, sobre a questão de ser vice, olha, eu vou te dizer com muita tranquilidade, desde o começo que eu voltei a fazer política aqui, eu disputei a eleição de 2022 como candidata a vice-governadora gestante. Eu sou da política, eu sou da tarefa, eu sempre estou à disposição e eu continuo à disposição do meu partido. Agora, a minha pretensão é ser pré-candidata à majoritária, a prefeita de Manaus, para que a gente tenha, de fato, uma prefeitura. Mas eu não me oponho à discussão interna, eu sou muito disciplinada, eu não cheguei na direção nacional à toa, eu sou muito disciplinada, eu sigo o rito interno do PT e eu sou do time do presidente Lula e da presidenta Gleisi. Eu falei no meu vídeo e eu vou repetir aqui, eu não sou problema, eu sou solução. Aonde o presidente Lula, que também me ligou, o ministro Padilha, que também me ligou, me convidaram para ir até Brasília, aonde eles acharem que eu ajudo melhor, eu ajudarei, porque eu não tenho dúvida que a nossa presença na política precisa ficar. Eu recebi tanta solidariedade, eu recebi tanto carinho de pessoas assim, ó, da esquerda à direita, todo mundo, mulheres principalmente, jovens, e eu acho que é isso, a gente se colocar à disposição, dizer por que a gente precisa fazer essas disputas e melhorar
quem sabe, a representatividade política aqui da nossa cidade. O seu histórico político mostra, inclusive, que você realmente é daquelas de pegar na enxada, não só cruzar, dobrar a camisa, né, e ir para campo. Mas realmente em 2022 você estava grávida e em seguida teve o bebê ainda no processo, né, estava puérpera, enfim, no processo de puérpero. Agora é diferente, o bebê inclusive deve estar com uns 2 anos, né? E como é que deverá ser eleições 2024 com Anny Moura, seja em Manaus, seja pré-candidata, seja vice, seja ou como for, ou quem sabe chegar a ir para o ministério, não sei, mas como é que deverá ser a atividade da Anny Moura com esse histórico político que ela tem? Cleiton, uma coisa esteja certa, eu participarei da eleição de 2024, eu vim com essa tarefa e vou continuar com essa tarefa e vão ter que me engolir, não tem jeito, eu vou participar. Me tirar do PT não vão conseguir e eu vou ficar aqui, estou aqui desde meus 15 anos, ajudei minha formação de juventude, tudo é aqui nesse partido e vão ter que me engolir. Eu estou aqui e vou participar do processo eleitoral, o povo gostando ou não gostando, porque quem me interessa é o voto do povo manauara, que é, de fato, a minha identidade, as minhas raízes, quem me interessa é a opinião do povo em geral. Agora, veja, eu disputei uma eleição em 2022 gestante, agora eu não estou gestante. Gestante, eu já ia para tudo quanto era lugar, subia a ladeira, subia no carro-som, eu não parei um dia, o meu puerpério foi, pouquíssimos dias, minha médica me liberou, eu fui para o segundo turno para a luta. Agora, eu com meu filho, ele está com 1 ano e 5 meses, Cleiton, 1 ano e 5 meses, sapeca que só. Agora, meu filho, agora eu vou à luta, agora o povo de Manaus, aí que eu vou andar mesmo, já estou andando, hoje já gravei, já fiz um monte de coisa, a população de Manaus poderá contar comigo fazendo a política, a boa política. Não quero destilar ódio contra ninguém, não quero ficar estimulando intolerância contra nada, eu quero apresentar para a sociedade uma nova forma de fazer política e uma mulher que possa ter uma mulher na política representando não só as mulheres, mas todo o povo manauara. Anny, uma coisa que eu sempre pergunto de todo mundo do PT, eu tenho alguns amigos, inclusive, do PT, eu tenho uma boa relação com o José Ricardo há muito tempo, né, que foi 3º colocado em 2020 para a prefeitura. O que falta para o Partido dos Trabalhadores engrenar mesmo de vez aqui na capital amazonense? A gente tem hoje o Lula como presidente da República, que venceu no Amazonas, é fato que perdeu em Manaus, mas venceu no estado. O Lula, que é uma figura muito identificada com os amazonenses, grande parte dos grandes avanços do Amazonas, doa quem doer, aconteceram durante o governo Lula, mas o PT sempre patina, sempre engatinha, sempre dá para trás. O que, na sua visão, como uma jovem liderança do PT, falta para o Partido dos Trabalhadores? Parar de bater só na trave, né? Porque o Zé Ricardo já foi muito cotado também para outras situações. Para outras coisas. Também. Sabe o que falta? Falta renovação. E não é renovação de pessoas somente, não, mas renovação da política, da forma de fazer política. Eu sou uma dirigente nacional. Eu percorri esse país todo mais de 5 vezes. Eu me tornei secretária nacional de mulheres, eleita pelo voto de todas as mulheres do PT e depois reeleita. Eu conheço esse partido em outros lugares quando se colocam a se organizar, a se repensar. E eu acho que é isso que Manaus está precisando. Os dirigentes locais precisam pensar sobre isso. A vinda do Marcelo, ele é muito bem-vinda. O Marcelo pode vir, pode nos ajudar. Poxa, é um ganho para o partido. Mas é preciso fazer uma reflexão, porque isso tem muito mais a ver sobre o comportamento de quem estava e não teve a capacidade de construir um projeto político do que sobre a vinda do Marcelo. Eu espero, eu até botei num grupo hoje interno, eu espero que Marcelo tenha muita paciência com algumas pessoas do nosso partido, porque não é fácil. A gente precisa ter muita tranquilidade para conseguir ir construindo. E eu acho que é isso que falta para o nosso partido. E se depender de mim, eu farei isso. Quem quer ter um PT renovado, um PT com uma nova identidade, o PT com mulheres pré-candidatas, pode contar comigo, porque eu vou à luta. Ou seja, oxigenar, né? Perfeitamente. Oxigenar. Anny Moura, muito muito obrigado por ter novamente aceito o nosso convite.
esteja sempre à vontade, o espaço está sempre aberto aqui no Grupo Norte de Comunicação. Desde o início do ano, nossa direção nacional e nosso presidente se comprometeram a fazer a maior cobertura das eleições que o estado do Amazonas já teve e por isso a gente está trazendo aqui vários entes, várias pessoas importantes, peças-chave para que a gente consiga criar essa conjuntura toda e trazer para o nosso público o que é a política da forma nua e crua e boa, positiva para a vida das pessoas e não aquele lado ruim que as pessoas só gostam de se enojar cada vez mais e de criticar cada vez mais. Obrigado mais uma vez e esteja sempre à vontade aqui conosco. Obrigada, Cleito. Obrigada, Davis. Obrigada por esse espaço aqui, a TV Norte, que sempre me acolhe muito bem. Pode ter certeza que nós faremos, de mim, o esforço necessário para que a gente apresente para Manaus uma alternativa que represente um palanque para o presidente Lula, mas, acima de tudo, com o povo como prioridade. E eu estarei sempre à disposição em qualquer trincheira de luta que eu estiver. Um forte abraço. Obrigado, boa noite, até uma próxima. Obrigado, Davidson. De nada. Obrigado, Anne. Veja sempre. A você que nos acompanha pelas redes sociais, boa noite a todos e até amanhã.